Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Resenha Elétrica. Hoje com um tema super importante, aliás, pedido pra gente por várias pessoas. Atualização de norma, atualização da NBR 5410. E quem a gente trouxe aqui pra falar sobre isso com a gente? Na minha frente, Hilton Moreno, que já esteve com a gente nesse podcast, a gente convidou a voltar, porque é um dos profissionais que atua nessa atualização da NBR 5410, engenheiro eletricista. Tudo bem, Hilton? Tudo bem, João? Tudo bem, pessoal? Como é que estão por aí? Vamos falar, vamos embora lá, 5410. E aí, tem muita coisa pra falar disso, não tem? Nossa senhora, tem anos e anos de história para falar disso. Hilton, diz uma coisa. Eu sou de 81. Sim. Eu sou mais novo ou mais velho que essa norma? Você é mais novo que essa norma, ela é de 80, rapaz. Ela é de 80, foi hein? publicada pela primeira vez em 80, depois teve algumas revisões e estamos no meio de mais uma revisão agora. Conta Então, essa história, Hilton, de 80 pra cá. O que Né? aconteceu com a NBR 5410? Na verdade, ela começou antes com outro número, ela chamava NB3 em 1960. Então nem você tava vivo. Não, eu tava, mas não posso falar quanto tempo eu tava vivo já nessa época. Mas em 60 ela foi publicada, era uma norminha de 10 páginas. De instalação elétrica, hoje tem 220 páginas, né? Então cresceu um pouquinho. Mas de 60 a 80 ela continuou sendo essa norminha de 10 pagininhas. Aí em 80 teve essa guinada enorme, onde se resolveu fazer um documento mais encorpado, com mais coisas técnicas e tal, até porque no começo dos anos 80, o uso da eletricidade já estava com essa onda aí, começando a onda de ter coisa eletrônica para tudo quanto é lado, etc e tal. Até então eram coisas, a válvula, geladeira, frigideira com o pinguim em cima, essa coisa arada toda não tinha grande sofisticação. Nos anos 80 começou a mudar isso. Então em 80 teve a primeira mudança, foi de 10 para 200 páginas. Depois em 90 outra revisão, em 97 outra revisão, em 2004 outra revisão, e agora a gente está no meio da revisão da de 2004 para lançar em algum ano X qualquer a novidade aí. Vamos chegar na revisão de agora, mas quando que você entrou no time de profissionais? 86. Em 86 eu comecei a participar da revisão dessa norma, da elaboração de outras. Então as últimas edições teve teu dedo também. Sim, eu só não participei da original de 80. Depois, na primeira revisão de 90, eu já estava em todas as outras e continuamos nela até agora. Então, tem bastante história, bastante coisa aí dessa norma. E por que ela foi sendo revisada? Você explicou da de 60 para de 80. Por que depois disso continuou tendo revisões? Então, isso não só a 5410, mas qualquer norma, ela precisa ser revisada no Brasil por duas razões. A primeira é jurídica, é legal. A BNT, que é onde a gente faz as normas, ela tem uma regra, não precisa ser cumprida 100%, mas a regra geral é que uma norma tem que ser revisada a cada 10 anos. Então, no mínimo, a cada 10 anos teria que revisar uma norma. Nem sempre isso é respeitado, mas, enfim, temos uma regrinha. E a outra é a atualização tecnológica mesmo. Então, de 1980 até agora, aconteceu um monte de coisa no mercado, né? Com produtos, com soluções, com a parte de... uma coisa que influencia muito a revisão dessa norma 5410 é a eletronicazização, que não existe essa palavra, mas o acréscimo de coisas eletrônicas dentro das instalações, inclusive em casa, né? Em casa a gente está cercado por eletrônica, né? Isso faz com que esses equipamentos eletrônicos, desde uma televisão até um equipamento de ressonância magnética, essas coisas eletrônicas são muito sensíveis à qualidade da eletricidade que a gente entrega para elas. Se a gente entregar uma qualidade ruim, eles não funcionam. Como a nossa vida está pendurada na eletrônica, né? Então a qualidade da eletricidade vem da instalação elétrica. Então, se a instalação elétrica não ficar legal, a vida não funciona, o planeta para. Então, a gente precisa ir atualizando as tecnologias, as soluções para poder acompanhar a evolução dos equipamentos. Então, ele tem que estar o tempo inteiro revisando isso. Diz uma coisa, para quem nunca ouviu falar no tema ou no nome NBR 5410, a que compreende essa norma? É a norma de instalações elétricas de baixa tensão que a gente fala.
qualquer coisa que funcione, qualquer instalação que funcione até 1000 volts é coberto por essa norma, ou seja, tudo. Então, em casa a gente usa, depende onde você mora, usa 110 volts, 220, nas indústrias usa 380, 440 volts, né? Assim, literalmente todas as instalações elétricas, sejam residenciais, comerciais, industriais, corporativas, não importa, todas as instalações elétricas, elas são cobertas pelas regras dessa norma NBS 5410. Então, quando eu quero botar uma tomada, um interruptor, uma lâmpada, um motor, um aquecedor, um micro-ondas, o que eu quiser instalar, tem que ser instalado sob as regras dessa norma. E o que que eu ganho com isso? Eu ganho segurança e a operação adequada dessa instalação, ou seja, do que vai ser ligado a ela. Então, a maneira de fazer uma instalação segura que funcione legal é seguindo as regrinhas da norma que dão para a gente o mínimo que a gente tem que fazer para que a instalação possa ser considerada segura e operacional. Então, ela dá o mínimo. Eu posso fazer mais do que está lá? Claro que eu posso. Não posso fazer menos do que está lá. Diz uma coisa, o quanto a NBR 5410 interfere na vida do varejista, do instalador, do engenheiro eletricista, da indústria? 100%. O mercado em torno da NBR 5410 é todo o mercado de baixa tensão do Brasil. Hoje esse mercado é de alguns bilhões de reais. E uma norma técnica, ela tem o poder até de você colocar um produto no mercado, tirar um produto do mercado, dizer que se você vai para um lado da tecnologia, se você vai para outro lado da tecnologia. E nesses 40 anos aí não faltam exemplos de produtos que entraram, saíram, tecnologias que acabaram sendo colocadas e mudaram um pouco o cenário das coisas. Então, ela afeta 100% toda a cadeia, toda, de quem fabrica o produto elétrico, de quem projeta, quem especifica, quem compra, quem vende, quem instala, quem troca. 100% da vida de todo mundo que está na área elétrica é afetado por essa norma. A prova da importância dela, ela é a segunda norma mais vendida da ABNT. Das 10 mil normas técnicas que a ABNT publica, a 5410 é a segunda mais vendida. É o best-seller da ABNT. Então, essa norma realmente é muito importante. Diz uma coisa, você comentou agora há pouco que, em média, a cada 10 anos existe uma atualização, não é preciso, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Mas, se eu não me engano, pelo que você falou agora também, a última foi de 2004? 4, isso. Passaram-se, então, 20 anos. Por que tanto tempo se, em média, era de 10 em 10? Então, a história é interessante. A gente montou o grupo que faria a revisão da 5410 em 2012. A primeira reunião do grupo foi em março de 2012. Então, a gente tinha só 8 anos de norma no mercado em 2012, né? Então, foi montado em 2012, achando que em 2 anos, 3 anos, a gente conseguiria fazer a revisão da norma, estaria lá dentro dos 10 aninhos, 11 aninhos. Só que esses 2 anos em 2012 viraram 12 anos e ainda tem chão pela frente. Então, foi realmente uma demora, um atraso da equipe na qual eu me incluo para conseguir fazer essa revisão. Então, houve N motivos do atraso, mas a ideia era que ela fosse revisada em 10, 11 anos, mas a prática mostrou que precisaria de muito mais tempo do que isso. Explica uma coisa, a gente vai chegar em como são feitas as normas, mas como é formado? É um grupo de 6, 7 profissionais sentados numa mesa, que fazem reunião online, fazem presencial? É profissional da indústria, tem eletricista? Quem são essas pessoas que atuam na lei? Isso é interessante a gente contar. Ao contrário do que o pessoal pensa, que são os iluminados que sentam e escrevem norma, é assim, qualquer um pode participar de um grupo que escreve norma. Literalmente, qualquer cidadão brasileiro pode participar da elaboração de uma norma. A preferência que a ABNT dá, evidentemente, é que o cara seja da área, né? Eu não vou pegar, com todo respeito, um médico para fazer uma norma de instalação elétrica.
Então, desde que a pessoa tenha alguma coisa que possa contribuir, a comissão é aberta, as pessoas simplesmente se inscrevem, tipo, gratuitamente e tal. Você se inscreve e passa a fazer parte da norma. Aí você vai trabalhar, o trabalho é voluntário, completamente voluntário, não ganha nada para fazer isso. E simplesmente você começa a participar. Na época antes da pandemia, todas as reuniões eram presenciais. A 5410 era o grupo que tinha mais gente sentado numa sala. Quantas pessoas, Então, em na média? época presencial, a gente, em média, tinha 30 pessoas numa sala discutindo a norma. Veio a pandemia e mudou, agora as reuniões são 100% online. Hoje a gente, em média, na 5410, tem 100 pessoas online 100 pessoas. trabalhando. Já teve reunião com quase E 200. como organizar uma reunião com 200 pessoas? Isso explica muito também por que demorou. Porque quando estava presencial, ok, mas depois que virou em 2020, né, virou online, aí essa é a pergunta. Como é que você toca um trabalho com 100 pessoas online, cada uma pensando uma coisa, defendendo uma coisa, querendo uma coisa, como é que você faz? Então, a resposta é, não faz muito, é meio complexo isso, tem que dar certo. Mas no mundo real, o que acaba acontecendo é que, apesar de ter 100 pessoas na sala online, tem 10 pessoas que efetivamente são as que tocam o trabalho, são as que mais influenciam, as que têm mais coisa para falar, para oferecer. Quando um assunto complica, a gente tira da reunião e monta grupos de trabalho específicos que se reúnem fora daquela reunião online, vão desenvolvendo o assunto. Quando tem alguma coisa pronta, volta e traz para ser apreciado. É um trabalho moroso, é um trabalho bem complexo, né? E envolve a parte muito técnica, né? Então, não tem muito espaço para eu acho isso, eu acho aquilo, é na conta. É um Enfim. trabalho moroso, muito técnico, muito difícil, requer muita dedicação e você não ganha um único centavo por isso. Qual o motivo que faz dezenas, centenas de pessoas quererem participar? O amor à causa? Alguns também, é o meu caso, o amor à causa, mas assim, como não tem almoço grátis, né? Todo mundo tem seu interesse legítimo. Inclusive nos textos da BNT e da normalização no mundo, fala que as pessoas que participam de norma têm interesses legítimos. Então, ninguém lá está de sacanagem ou de brincadeira fazendo norma. Então, por exemplo, se quando tem um representante da Cobrecon ali participando de uma norma para fazer cabo elétrico, uma norma de cabo, o interesse da Cobrecon é, por exemplo, que aquela norma seja uma norma técnica precisa, correta, que leve à elaboração de um produto adequado, que especifique as matérias-primas corretas, que o cabo seja testado da maneira. Então, assim, o interesse dos fabricantes, regra geral, é que a norma, seja a norma de produto, seja essa norma de instalação, seja uma norma tecnicamente justa. Justa no sentido de vamos fazer o melhor possível com o menor custo possível para que a coisa funcione e seja segura. Todas essas normas, tanto norma de produto, a norma de instalações, prevê testes, ensaios, verificações depois que o produto está pronto ou que a instalação está pronta, para que a gente comprove que aquilo tudo deu certo e que não vai ter problema para quem usa o produto ou usa a instalação. Se uma pessoa é projetista, ela está preocupada que aquela norma tenha coisa, no caso a norma de instalações, que tenha requisitos que façam sentido para o projetista. Não exagerar na dose na hora que ele está projetando, ou não fazer menos do que devia para ele não ter problema depois. Se a pessoa é instaladora, é a mesma coisa. Então, cada um lá, né, tem pessoas de universidades, centros de pesquisa, enfim. Então, cada um lá está querendo desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível. Essa é a motivação, é o interesse legítimo que cada um tem. E todos esses financiados de um jeito ou de outro. Alguém está pagando esse almoço, né? Então, o pessoal da indústria paga o seu pessoal para participar. O pessoal que é projetista tem a sua empresa. Enfim, cada um tem lá a sua fonte. Então, por isso que o trabalho ele é voluntário. Se ele fosse pago, ficaria estranho, porque você pagar pessoas para escrever uma norma que depois vai ser obrigatória para todo mundo fazer. Fica estranho, né? Então é legal que seja voluntário, é legítimo que as pessoas participem, cada um defendendo o seu.
E qual o processo de trabalho, Wilton? Do momento em que alguém levanta a mão e fala, é hora de atualizar, até o momento em que fala, agora tá valendo, tem que ser assim. O que Boa. acontece nesse período? Então, aí o processo seja alguém levantar a mão e é hora de atualizar, ou seja, levanta a mão, eu quero fazer uma norma nova. Começa mais ou menos do mesmo jeito. Aí você tem que ter um interessado e mais alguns, um grupinho, 3, 4, também não tem um número certo, mas tem uma proporcionalidade. Todos os trabalhos na BNT, para fazer norma, revisar norma, tem que ter sempre, no mínimo, a presença de 3 pessoas. Não existe reunião com menos de 3 pessoas na BNT para fazer uma norma. Um que represente fabricante, um que represente consumidor daquele assunto e outro que seja neutro. Neutro é escola, instituto de pesquisa, coisas assim. Então, quando alguém quer fazer uma norma nova ou revisar uma norma existente, tem que ter pelo menos 3 pessoas, cada um desse segmento, dizendo, ó, chegou a hora, queremos uma norma nova de não sei o que, ou queremos revisar a 5410 que já está na hora, né? Então, aí isso daí é submetido, no mundo real, na prática, é mandado um e-mail para a BNT, falando, ó, queremos revisar a 5410. Já tem aquele grupinho? Tem. Então, beleza. Aí a BNT faz o procedimento burocrático, é marcada uma primeira reunião, essa reunião é escolhido um coordenador, um secretário e pessoas que ajudam a coordenar esse trabalho. A primeira reunião está estabelecida, vamos embora, começa o trabalho. Aí esse grupo vai trabalhar no chamado projeto de norma. Então, esse grupo vai trabalhar o tempo que precisar, no nosso caso levou 12 anos, tem normas que levam menos de um ano para fazer. Esse grupo trabalha num texto, esse texto está pronto, é aprovado pela comissão, manda para a BNT que coloca em consulta nacional pública. Via internet? Via internet, entra no site da BNT, chama BNT Consulta esse site. Você entra ali, você tem acesso ao documento, você pode votar. Então, quem não pôde ou não quis participar do trabalho mesmo de escrever a norma, ainda pode participar da norma, tentar mudar a norma, influenciar a norma via consulta nacional. Então, a BNT disponibiliza um formulário e você pode ir lá criticar, se falar, mas tem que ser objetivo aí. No item 10.4.2 está escrito assim, eu quero assado. Aí você escreve o assado, registra o voto, aí é mandado para a comissão e se constitui, estabelece um cronograma para analisar aquelas consultas recebidas. A comissão tem que responder uma por uma. A pessoa pode participar da comissão nas reuniões online, se quiser, para defender o seu ponto de vista ou não. A comissão responde uma por uma e no fim vê o que sobrou lá. Uma parte foi rejeitada, uma parte foi aprovada integralmente, uma parte foi aprovada parcialmente. Aí você muda o texto que você tinha mandado por conta dos comentários recebidos. Se essa mudança foi muito grande, esse texto precisa ir de novo para a consulta nacional e volta todo o processo novamente. Se as mudanças não foram muito grandes, a comissão aprova, manda para a BNT, que dali um mês no máximo acaba publicando a norma e ela passa a valer se for nova ou é revisada, entra no mercado. Então, todas as normas, sem exceção, cumprem esse ritual, tudo isso é bem regradinho, tem as regrinhas, ou seja, é muito transparente e muito organizado. Que momento a gente está agora da NBR 5410? A gente colocou essa norma depois de 12 anos, né? Na verdade, depois de 11 anos, a gente colocou no final de 2023 o projeto de revisão da norma em consulta nacional. Ficou por 6 meses. Então, de novembro, ela ficou até 11 mais 6, 17, abril. Em abril terminou, aí nós recebemos a bagatela de 1.000 comentários. 1.000 comentários. 1.000 comentários. 1.000 comentários, se você só calculasse que cada um vai levar 5 minutos para ser discutido, o que é mentira, vai levar muito mais, então a gente teria meses de trabalho pela frente. Então, o que acontece? A gente terminou, aí no caso, ali por interesse, também por não ter mais ninguém ali,
Eu me encarreguei de organizar esses 1.000 comentários, dividindo eles por comentários editoriais, técnicos. Eu dei uma organizada nos comentários. E aí foi marcada a primeira reunião. Hoje nós estamos já na quarta reunião, terceira ou quarta, analisando os 1.000 comentários, né? E daí já surgiu a necessidade de fazer grupos de trabalho para discutir um comentário, porque não dá tempo de. Nós temos meses, talvez anos de trabalho na frente para discutir os 1.000 comentários que a gente recebeu. Então nós estamos na fase de analisar os votos. Depois de conferir esses comentários, existem comentários grandes o suficientes para que a nova NBR 5410 volte à consulta pública ou não? Não, nós já temos a certeza absoluta que ela vai para uma segunda consulta nacional, porque já é sabido. Além dos 1.000 comentários que foram recebidos, nós mesmos da comissão, como estava demorando muito para isso ir para a consulta nacional, nós mesmos chegamos num momento que a gente falou, olha, não está o ideal, vamos mandar para a consulta nacional. Enquanto isso, a gente vai arrumando o que a gente acha que não está ideal. E depois, na consulta nacional, a gente vê o que deu. E já sabemos que por conta do que nós mesmos queremos melhorar no texto, já ia ter que ter uma segunda. É certeza que vai ter uma segunda consulta nacional e isso vai se prorrogar, assim, meses, anos. A gente imaginar, Ailton, não sei se você tem ideia disso, mas o tanto de gente ocupada que está trabalhando nisso, profissionais que são caros, se a gente calculasse quanto custou uma norma dessa até aqui, claro que é tudo voluntário, então não custou nada. Mas se fosse se a gente pegasse valores de mercado, quanto já custou uma norma dessa até aqui? Até a reunião número 100 e pouco, eu por brincadeira fazia esse levantamento, quantas pessoas tinham, mais ou menos o custo médio de um engenheiro, assim, mais ou menos, e multiplicava. A última vez, já faz uns 4 anos que eu parei de fazer essa conta. A conta na época estava já em 5 milhões de reais. Se fosse ela deve estar hoje 7, 8 milhões, com mais o que tem pela frente. Essa norma vai custar uns 15, 20 milhões de reais se alguém pagasse para revisar essa norma. E ela deve ir até quando? Você disse que ainda vai ter alguns anos pela frente. A minha bola de cristal nesse momento, eu já errei algumas vezes, mas a bola de cristal no momento é assim, com um pequeno grau de certeza, eu diria que ela vai estar disponível no mercado em 2027, um pouco mais provável em 28, talvez com certeza em 29. Então tem muito chão ainda, tem meses e meses só para analisar essa primeira leva. Aí depois vai para outra consulta, uma consulta pública leva 6 meses, aí volta, organiza, faz. Eu não consigo ver isso antes de 2027 eu acho impossível. Só se acontecer alguma coisa diferente no método de revisar a norma, porque daria para fazer de um outro jeito, que é o que eu teria feito, aliás. Dá para fazer de outro jeito isso. Mas se a gente continuar analisando os votos do jeito que a gente fez até hoje, eu não vejo antes de 2027, 2028. Mas eu Estava pensando enquanto você falava que começou esse trabalho em 2012 e 2013. De lá para cá, acho que muita coisa aconteceu. Talvez o que vocês atualizaram em 2012 e 2013 já não precisa ser atualizado de novo agora, antes mesmo de lançar. Mais ou menos. Mas tem uma coisa na tua pergunta, você não perguntou isso, mas é importante, tem a ver, que é o seguinte. A norma que está aí de 2004 é uma porcaria, Essa seria a próxima pergunta. Ela está desatualizada, então a boa notícia é não. Então, a norma que está aí é muito boa, as instalações que saem dela são muito seguras, são muito operacionais, funciona tudo direitinho, então assim, nós estamos atualizando algumas coisas, melhorando algumas coisas, refinando algumas coisas, mas a gente, diferente de outras normas que já aconteceram, essa daqui não vai ter nenhuma grande novidade, nenhuma grande revolução, não é nada que tudo que a gente fazia estava ruim. Não, é um refinamento. Então, apesar de ainda ter mais 2, 3, 4 anos pela frente, não é uma péssima notícia, porque o que nós temos está legal.
Então a gente tem um carro bacana, dá para rodar com esse carro, tá tranquilo, tá muito bom. A gente só vai ter um modelo mais legalzinho daqui a um tempo, alguns acessóriozinhos mais novos. Mas o que mudou nesses 12 anos para cá, na parte de instalação, já está contemplado nesse texto, não tem grande novidade agora. Então, assim, poderia ter sido, demos sorte, foi mais sorte do que juízo. Demos sorte, mas tá tudo bem, no fim vai dar certo. Quem estava esperando a norma ser atualizada para comprar a norma, então esquece, já pode pode guardar, comprar atual. compra atual, não, compra atual, porque vai levar um bom tempo ainda. Não tem. Nesse momento, as datas que eu falei é especulação pura. E pode dar certo ou dar tudo errado. Então, assim, nesse momento, previsão de quando vai ter a revisão da 10, nenhuma. Então, continua usando, segue a vida, nada. Pode comprar a norma atual, segue a vida. Não tem previsão, nada. E o quanto estamos atualizados ou atrasados quanto às normas de outros países? A gente está bem. Então, o que acontece? Essa norma, essa 5410, ela tem uma base numa norma internacional. Essa norma internacional, ela serve de referência para os países fazerem suas normas locais. Então, cada país vai adotando ou não essa norma internacional, na íntegra ou modificada, conforme o seu próprio mercado, né? Feita essa introdução, o que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem algumas coisas na 5410 atual que estão em nível com a norma internacional, no mesmo nível, pau a pau. Tem coisas que a gente está um pouquinho só atrasado, mas na comparação com o carro, é um acessório, não é que está faltando um pneu, é a porca da roda que a gente está defasado só. E tem coisas que nós estamos mais adiantados, já desde 2004, mais adiantados do que a normalização internacional. Como, por exemplo, na parte de prevenção contra incêndio em instalação elétrica. Até por causa do Andraus, do Joelma, do Grande Avenida, os grandes incêndios que teve no Brasil, que aconteceram no Brasil, a gente aqui aprendeu mais sobre incêndio causado por instalação elétrica do que o pessoal lá fora que não teve esse problema. Então, a gente, nessa área de prevenir incêndio por causa da instalação elétrica, a norma nossa é melhor do que a norma lá de fora, internacional. O resultado é diferente, não é que as nossas instalações não peguem tanto fogo quanto pegam lá fora, pegam. Mas a norma está mais adiantada do que lá fora. Então, tirando uma média disso tudo, a gente não está devendo nada para ninguém, não. Mas quais são as grandes novidades que talvez venham na próxima norma? Na atualização. Duas ou três, assim, de grande novidade, duas ou três. Eu citaria uma, é um produtinho que vai ser instalado nos quadros elétricos. Hoje o pessoal está acostumado a botar um disjuntor, um DR e um DPS. São os três clássicos aí que qualquer eletricista, qualquer pessoa coloca num quadrinho. Vai aparecer um novo dispositivinho, se você olhar para ele, é a mesma cara de um disjuntor, você vai precisar olhar bem ali para saber se é um disjuntor ou é ele. Ele chama AFDD, é um dispositivo detector de arco elétrico. Esse dispositivo vai desligar o circuitinho toda vez que uma tomadinha ameaçar pegar fogo, toda vez que um interruptor ameaçar pegar fogo, toda vez que tiver um mau contato num cabo ligado num disjuntor. Toda vez que um cara fez uma emenda mal feita, ela ficou frouxa e começou a faiscar e ali vai queimar, esse dispositivinho desliga. Então ele é um dispositivinho para evitar que as instalações peguem fogo. Esse vai ser novidade, nunca teve nada parecido com isso aqui. Mas hoje já não existe isso, talvez quando eu boto uma tomada na minha casa, de um air fryer, numa tomada errada, a energia já cai. Cai o disjuntor, porque tem uma ameaça de ter ou uma sobrecarga ou principalmente um curto-circuito. Esse fenômeno que eu estou falando é quando você tem uma tomadinha que o eletricista ou você, né, o curioso, foi lá e não apertou direitinho o fio no parafusinho da tomada, se aquele parafusinho ou aquele fio não for muito bem apertado, aquele fio fica soltinho ali. Esse soltinho fica fazendo com que tenha um monte de arco, um monte de faisquinha.
entre o parafusinho e o fio. E aquilo, essa faísquinha, esse arco elétrico que a gente chama, que é uma faísca, a temperatura de uma faísquinha elétrica pode ser maior do que a temperatura na superfície do Sol. Nossa Senhora. É. Qualquer arquinho tem uma temperatura maior que a do Sol. Então, aquele negocinho mal apertadinho, depois de 1 mês, 2, 3, que aquilo fica mal apertado, com essa temperatura ali, começa a queimar a tomadinha. Não queima de uma hora para outra. Só que o disjuntor não entende isso. Disjuntor não é para entender isso. Disjuntor é para entender um faiscão. É um problemaço que vai ter, o disjuntor abre. Um probleminha, isso para o disjuntor não é nada. Então ele não entende isso. Então esse dispositivinho entende essa faísquinha minúscula, que é o que vai tacar fogo na instalação. E o disjuntor não abre por causa disso. Então a instalação vai estar lá pegando fogo, prestes a pegar fogo. O disjuntor vai pegar fogo junto com a instalação, não vai saber o que aconteceu. E essa pecinha é a que vai desligar o circuitinho antes que pegue fogo na instalação. Você disse que são 2 as mudanças mais relevantes, essa é uma delas. Isso. Tem outra para dividir com a gente? A outra, eu falaria 3. A segunda é hoje na norma, isso é para projetistas. Hoje na norma, você quando vai fazer um projeto de iluminação para residência, tem lá na norma, tem um número que o projetista usa para considerar, não é watts, mas vamos falar watts aqui, para considerar quantos watts eu tenho que deixar para iluminação num cômodo da residência. Esse número de watts, ele veio da norma não de 2004, ele veio já da norma lá de 1997 ou de 90. Quando a única lâmpada que alguém usava em casa era incandescente. Né? Não sei se a turma ainda sabe o que é lâmpada incandescente por aí. Depois veio a lâmpada fluorescente, compacta, né? Foi o top. Só que também isso não existe mais. Então a iluminação hoje é LED. A potência de uma lâmpada de LED é 1/10 da potência que era de uma lâmpada incandescente. Só que esse número de watts que está na norma continua sendo o de incandescente. Então nós vamos precisar trocar, diminuir para que seja um número compatível com o LED. Isso vai mudar o projeto, que vai diminuir a carga elétrica. Então a gente vai ter um projeto mais ajustado à realidade de iluminação, que hoje é LED, né? Então essa é uma segunda novidade importante. Esse número não está fechado lá, cada um votou um número, nós vamos ter que chegar num acordo. E a terceira, essa é muito técnica. Foi criado um novo item lá na norma que vai ensinar as pessoas a detalhar projeto e execução e manutenção do que a gente chama a parte de interferência eletromagnética nas instalações elétricas. O que é isso? Lembra que eu falei? Todas as instalações estão lotadas de coisas eletrônicas hoje? Em casa está cheio de coisa eletrônica. De vez em quando, não dá uma interferência lá? Putz, eu mandei imprimir, não imprime. A TV saiu do ar, o modem caiu, sei lá o que, não sei o que. O telefone celular tocou, piscou a geladeira, sei lá. Tudo isso são chamadas interferências eletromagnéticas. Tem muita onda no ar causada por esses equipamentos eletrônicos. Isso penetra na instalação elétrica, que eu pego o problema do carregador do celular e levo para a geladeira que está refrigerando ou para o controle do ar-condicionado que deveria estar funcionando. A instalação elétrica funciona como um para-raio de tudo que é tranqueira lá, de problema que eu tenho nas coisas eletrônicas e leva de um para outro. Isso chama interferência eletromagnética. Um aparelho interfere no outro via instalação elétrica. E tem medidas de proteção, medidas de projeto, coisas que a gente faz para evitar isso, para não deixar que um problema de um aparelho seja carregado pela rede para um outro. Isso hoje na norma atual, a gente quase não fala nada. Essa foi uma evolução grande que teve. E na revisão agora nós vamos ter 30 páginas só falando desse problema e como resolver isso. Isso vai ajudar bastante a gente ter menos problemas de mau funcionamento das coisas eletrônicas em casa, na fábrica, no escritório, onde você estiver. Então, esse é um outro avanço grande que vai ter na norma. Se alguém estiver ouvindo, assistindo a gente, falar, eu gostaria de participar disso, ainda dá tempo? E se dá tempo, como você participa? Então, manda... se você entrar na BNT,
no site da BNT, abnt.org.br. Entra ali, tem uma aba no site da BNT que chama normalização. Clica em normalização, ali vai aparecer um subitem que é comitês técnicos. Clica em comitê técnico, ali vai ter um link onde você preenche um negocinho e com o preenchimento desse negocinho você fala onde você quer entrar. Então, eu quero entrar na revisão da 5410. Clica lá, se cadastra, automaticamente você virou um desses voluntários que vai participar do procedimento. Então, é público, é fácil, é só entra na BNT, vai achando o caminho ali, você consegue. Diz uma coisa, talvez o engenheiro eletricista ou instalador pense assim, caramba, 2028 parece que é pouco, mas tá aí. Tá aí. Uma hora chega. É. Quando a lei estiver valendo, eles vão ter uma ajuda para entender essa lei? Vai ter treinamento? Existe alguma coisa pensada? Ou a pessoa vai ter que comprar, ler, entender e botar em prática? Bacana. Duas coisas quando ela for publicada. Vamos dar o exemplo que a norma vai ser publicada pela BNT em fevereiro. Ela vai constar, o primeiro item dela é que ela vai passar oficialmente a entrar em vigor 6 meses depois. Então, se ela for publicada em fevereiro, num exemplo, ela vai passar realmente a valer em agosto. Então, para quê? 6 meses também para isso, para as pessoas entenderem, estudarem, para os fabricantes se adaptarem a eventuais mudanças. Aqueles fabricantes que vão vender aquela pecinha nova, eles precisam de um tempo para colocar no mercado. Então, primeiro, vai ter um tempo exatamente para as pessoas se adaptarem e entenderem essa nova norma. Existe toda uma indústria de treinamento para quem quiser e precisar para aprender sobre essa nova norma. Então, tem cursos, tem palestras, tem eventos, tem seminários, enfim. Sempre nessa época de revisão das 5410, por 2, 3 anos, é iniciado um ciclo de treinamentos dados pela Cobrecon, por empresas, por escolas, enfim, outros fabricantes. Então, existe sim um movimento, muitas dessas coisas gratuitas, muitas coisas pagas, coisas na internet, no YouTube, enfim. Tem de tudo nessa área para aqueles que não se sentirem confortáveis só de ter a norma na mão e quiserem uma ajuda, tem sim toda uma rede aí gratuita e paga para ensinar as pessoas a interpretarem a nova norma. Quando a norma estiver em vigor, já valendo, o que acontece se alguma indústria, algum fabricante, algum revendedor, algum profissional não quiser seguir ela? É multado? É punido? O que acontece? Então, o que acontece é assim, é uma sutileza. Quando a norma é publicada pela BNT, ela publicou hoje uma norma. Essa norma, o PDF dessa norma é voluntário. Ninguém é obrigado a seguir o que está numa norma da BNT. Então, por quê? Porque a BNT é uma associação brasileira de associação. Então, as pessoas... Associação Brasileira de Normas Técnicas. É uma associação privada. Você pode ser sócio da BNT se você quiser. Qualquer um pode ser sócio. É uma organização privada. Nenhuma organização privada pode emitir um documento que juridicamente seja obrigatório de ser cumprido por um cidadão. Então, não é essa a lógica. Então, o que acontece? Então, o documento em si da BNT, a norma 5410, o PDF, não é obrigatório ser seguido e, portanto, não acontece nada. Só que, por exemplo, é o item mais forte que tem na lei. O artigo 39, inciso 8º do Código do Consumidor, que é uma lei federal, diz que nenhum produto ou serviço pode ser oferecido no Brasil sem que atenda uma norma da BNT. Então, uma norma da BNT que era voluntária, a partir do artigo 39 do Código do Consumidor, virou um documento obrigatório por lei, porque nenhum produto pode ser oferecido ou vendido no Brasil sem que atenda a norma da BNT. Então, no mundo real, todas, seja a norma de cabo, seja a norma de instalação, no mundo real, ela é obrigatória de ser cumprida. Se ela não for cumprida, tiver um problema que leve o assunto à justiça, vão ser nomeados peritos técnicos pela defesa, pela acusação e do juiz,
vai ter uma discussão técnica em cima da norma, ok? A norma vai ser usada como documento técnico para essa discussão e o juiz vai tomar uma decisão. Não foram um nem dois, foram centenas de casos já na história do Brasil e juízes condenaram pessoas, seja projetista, seja instalador, quem for, por não terem feito coisas conforme a NBR 5410. Nesses casos, nunca houve um caso de prisão, mas são casos de indenizações. Então, a pessoa, dependendo do assunto, tem uma indenização grande para ser paga a alguém porque não cumpriu a norma. Então, no mundo real, no dia a dia, agora, nesse minuto que a gente está falando aqui, se alguém não estiver cumprindo qualquer norma da BNT, ele está sujeito a ser punido pela lei, geralmente uma pena de dinheiro, né? Mas, por exemplo, tem alguns casos em cabos, o pessoal que falsifica cabo, pirataria, que aí a Qualifil, com o Ministério Público, vai lá, interdita a fábrica. Quando entra num processo desse, às vezes tem prisão mesmo dos responsáveis pelo fornecedor, e não o único, né? Um dos elementos daquela prisão é porque aquela pessoa estava fabricando e vendendo um cabo que não atende à norma. Então, a base daquela prisão no fim do dia é porque o cara não atendeu a norma. Então, assim, resumo da tua pergunta. Não atendeu a norma, aconteceu um problema, você foi denunciado, vai parar na justiça, literalmente você está frito. Então, assim, não compensa não seguir a norma. Então, quer dormir sossegadinho? Cumpra a norma. Hilton, estamos chegando no final. Queria que você deixasse um recado para o público sobre o que vem por aí, ou a importância da norma. O que você diria para quem está assistindo? Eu diria para a gente, bom, duas coisas. Primeiro, a gente não se apressar em querer ter essa futura norma 5410 revisada, porque ainda vai ter um tempo. Então, baixar a ansiedade, precisamos ter um texto, e baixar a ansiedade pelo que eu já disse. O documento que está aí está legal, serve, está bonitinho, podemos ir do ponto A para o ponto B seguro, sem problema. Então, manter a calma, vem uma revisão da 5410 aí, em algum momento ela sai, até lá continua fazendo o que sempre fez, usa a norma atual, segue a norma direitinho, cumpre a norma para não ter o problema que a gente acabou de dizer, né? E nesse sentido de cumprir norma, né, fica ligado em fazer projeto e instalação conforme a 5410 e, conforme ela mesma diz, usar produtos que atendam outras normas. Então, por exemplo, no nosso assunto aqui, cabos elétricos, né, só compre cabos que atendam normas técnicas da BNT próprias, que é o caso da nossa Cobrecon. Então, mais ou menos o recado é esse. Hilton, queria te agradecer de novo. Você está aqui mais uma vez. Foi muito bacana o primeiro bate-papo e o segundo. Queria agradecer. Eu que agradeço, e quantas vezes precisar a gente volta aqui. É uma curtição estar aqui. Obrigado, Hilton. E a você que acompanhou mais esse episódio, muito obrigado e até a próxima.